Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Discípulos da Palavra. Eu sou a Georgia e é com muita alegria que eu venho hoje falar para vocês sobre Marcos, capítulo 10, que é um capítulo profundo, desafiador, onde Jesus nos ensina sobre o casamento, sobre o reino de Deus, riqueza, grandeza e serviço. Aqui a gente vai ver o contraste entre o coração humano e o coração de Cristo. Enquanto muitas pessoas buscam status, vantagens e garantias, Jesus nos chama ao caminho da humildade, dependência e entrega total. Então vamos começar. Discussão sobre o divórcio e casamento. Então Jesus deixou Cafarnaum e foi para a região da Judéia, a leste do rio Jordão. Mais uma vez, multidões se juntaram ao seu redor e, como de costume, ele as ensinava. Alguns fariseus vieram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha com a seguinte pergunta: deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher? Jesus respondeu: o que Moisés disse na lei a respeito do divórcio? Ele o permitiu, responderam os fariseus. Disse que um homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora. Jesus, porém, disse: Moisés escreveu esse mandamento porque vocês têm o coração duro, mas Deus os fez homem e mulher desde o princípio da criação. Por isso o homem deixa pai e mãe e une-se à sua mulher, e os dois se tornam um só. Uma vez que já não são dois, mas um, que ninguém separa o que Deus uniu. Mais tarde, quando Jesus estava em casa com seus discípulos, eles tocaram no assunto outra vez. Jesus respondeu: quem se divorcia da sua esposa e se casa com outra mulher, comete adultério contra ela. E se a mulher se divorcia do marido e se casa com outro homem, comete adultério. Essa é a primeira parte. E, gente, essa parte, ela gera muito conflito, assim, no mundo cristão aqui, né, nas igrejas e tudo. Mas eu vou tentar explicar aqui um pouco pra vocês. Então, vamos entender melhor essa parte aqui. Então, os fariseus se aproximam de Jesus com uma pergunta armadilha. Se divorciar da esposa era permitido. Eles, na verdade, não estavam interessados em aprender nada ali, né? Porque eles já tinham as regras dele e eles faziam do jeito que eles achavam que era o certo. Mas eles queriam testar Jesus e fazer Jesus contrariar a lei de Moisés, que era a lei que eles seguiam, né? A lei do Antigo Testamento. Que Moisés foi um dos profetas que foi guiado por Deus, né, aos 10 mandamentos, todos vêm de Moisés ali, né, que através da vida dele Deus mandou esses mandamentos, essas leis, né. Então eles queriam testar Jesus, fazer ele contrariar a lei ali de Moisés ou causar algum conflito com Roma, né. Já que Herodes, que era quem comandava ali, tinha se divorciado e João Batista foi morto por denunciar isso, né. Então eles queriam pegar ele de alguma forma. E aí Jesus primeiro pergunta, o que Moisés ordenou? Aí eles respondem, Moisés permitiu a carta de divórcio. Que eles até fazem referência a Deuteronômio 24:1, né? E então Jesus explica, Moisés permitiu por causa da dureza do coração de vocês. Mas aí Jesus não fica ali na autorização legal, né? Ele volta ao plano original de Deus, que é citado lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que fala sobre Adão, Eva, todos esses personagens aí, né? Noé e vários outros. Aí ele fala, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher, e os dois se tornaram uma só carne, portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Isso é uma citação que tem lá em Gênesis. E depois, em particular, com os discípulos, ele reforça a seriedade do divórcio e do novo casamento. Então, gente, não quer dizer que, tipo assim, eu me divorciei, Deus não me ama mais, porque tá na Bíblia aqui que eu tô cometendo adultério porque eu casei com outra pessoa, porque eu estou com outra pessoa. Então, só continuando aqui, explicando o contexto histórico pra vocês dessa palavra, pra gente entender bem e a gente conversar sobre isso aqui melhor. Então, naquele tempo, tinha grande debate entre os líderes judeus sobre esse assunto, porque existiam duas principais escolas religiosas ali, né, do judaísmo, que era a Shammai, que era a mais rígida de todas, e ela permitia divórcio apenas em casos extremos, bem graves, assim, especialmente adultério. Aí tinha a escola de Hillel. Eu não sei se é assim mesmo que se pronuncia, tá, gente? Eu nunca ouvi ninguém pronunciar, então eu imagino que seja assim. Mas se eu estiver falando errado, vocês me perdoem, mas eu acho que é Hillel mesmo. Que era mais liberal. E ela permitiu o divórcio por motivos, nossa, ridículos. Tipo assim, a mulher fez a comida mal feita, ou um desagrado pessoal do homem, ou, essa mulher aqui já não me agrada mais, não faz minhas vontades, eu já não tô satisfeito só com ela. E também teve até alguns registros, né, que eles comentam de divórcio por coisas muito, muito mais simples. Isso já é simples, né, mas muito mais simples que isso. Tipo assim, essa mulher fala alto demais. Coisas desse tipo, sabe? Então era por qualquer coisa. Se o homem decidisse, ele se separava. E a maioria dos judeus, eles seguiam essa linha liberal, que permitia por qualquer motivo ridículo assim, né?
E aí isso deixava muitas mulheres vulneráveis, sem proteção e sem dignidade, porque as mulheres não podiam trabalhar como a gente hoje, né? A gente não podia fazer nada sem o marido. Então, tipo, elas ficavam realmente jogadas, aí não podia casar de novo, não podia fazer nada, porque ainda o homem casava de novo, mas a mulher não, né? Então, elas ficavam muito vulneráveis com isso. Então, quando os fariseus perguntam para Jesus, o que eles querem? Colocar ele em conflito teológico ali, né? Ou colocar ele, como eu citei, contra a lei de Moisés, ou em conflito político com Herodes, né? Mas aí Jesus, né, como sempre, ele não entra no jogo deles, ele não entra no jogo religioso deles, ele vai direto ao coração da questão. Porque o foco de Jesus é mostrar que não é só sobre o papel ali do casamento, é o coração. Então ele fala que Moisés permitiu por causa da dureza do coração de vocês. Ou seja, a lei, como eu citei, permitiu o divórcio para limitar os danos, para ajudar, para resguardar aquelas mulheres. Mas não porque é a vontade de Deus, mas porque o pecado existe. E o pecado está em nós que somos carne. Então, Deus fez isso e Deus permitiu isso, a partir ali da vida de Moisés, né, criando essa lei, porque Deus quis proteger as mulheres de abusos ainda piores. Porque às vezes o marido fica ali com a mulher, mas ela podia sofrer coisas bem mais graves, né? Então, Deus fez isso para proteger elas mesmo. Mas aí Jesus mostra que a vantagem original de Deus sempre foi a união, fidelidade, compromisso e aliança. Então, ele aponta Gênesis também porque o casamento não é uma invenção humana, né? A gente acha que é a gente que criou isso, mas é uma criação divina isso. E não é só um contrato que a gente pode rescindir ali em qualquer momento. É um pacto mesmo. E não é algo descartável, a gente tem que tratar isso como algo muito importante. Lá ele fala que a gente vira uma só carne. E isso não significa só que é uma união física, mas é uma unidade da vida, do propósito, da afeição, da identidade. Então, é importante entender que Jesus não está falando aqui sobre todos os detalhes e exceções que a gente tem no divórcio. Outros textos bíblicos tratam disso, né? Como Mateus 19, que fala aqui sobre esse mesmo momento, que trata ali, tipo, imoralidade sexual, adultério, é permitido o divórcio, né? E 1 Coríntios 7 também fala disso. Aqui em Marcos 10, o foco é restaurar a visão correta do casamento, mostrar a seriedade desse pacto aqui, que é o casamento, né? E denunciar ali a banalização da separação e revelar que o maior problema é o coração endurecido, né? Então, Jesus não dá, assim, só uma lei fria, uma regra ali. Ele aponta para um ideal divino com graça, assim, né? Então, o que a gente tem que levar pra gente entender disso aqui, né, gente? Que, assim, principalmente nós que somos jovens, eu, por exemplo, eu tenho 24 anos, eu sou jovem. Ou qualquer pessoa que não casou ainda, né, a gente tem que pensar muito bem quem a gente vai escolher pra viver a vida com a gente e se casar, entregar a nossa vida e criar essa união, essa uma só carne. E pedir a Deus isso, né? Tipo, se você ainda nem tem namorado, ou se você namora, ou se você tá esperando pra se casar, pede a Deus, é a pessoa que o Senhor tem pra mim, que o Senhor preparou, que nos planos do Senhor, quando o Senhor escreveu a minha história, porque o Senhor escreve uma história pra cada um de nós. Claro que como a gente tem o livre-arbítrio, às vezes a gente faz escolhas erradas sem a permissão dele, sem perguntar pra ele, e aí vai mudando o caminho, né? Mas ele já tem uma história pra nós. Então, assim, pede assim, Senhor, é a pessoa que o Senhor preparou pra mim? É quem o Senhor tem pra mim? Eu quero o que o Senhor tiver pra mim, Senhor. Prepara o marido pra mim, prepara a esposa pra mim. Porque eu quero o que o Senhor tem pra mim, eu quero viver os teus planos, eu quero que a minha união seja eterna, Paizinho, que seja uma união guiada por ti, sabe? Porque a gente tem que dar muita importância pra isso. Nos tempos de hoje, a gente acha que, casei, se daqui 5 anos eu não quiser mais, eu separo, se não der certo. Não, a gente tem que ir pelas palavras do Senhor e entender a seriedade. Deus ama casamento. Ele ama casamento, só que ele quer que a gente se case com a pessoa certa para que a gente tenha uma vida plena, né? Para que a gente viva os planos deles e que juntos com o nosso cônjuge ali, a gente consiga prosperar, a gente consiga servir a ele da melhor forma possível, a gente consiga ter uma vida plena. A gente tem que lembrar no nosso coração que é uma aliança muito importante para Deus e tem que ser para nós também, para que a gente tenha certeza absoluta da pessoa que a gente vai viver a vida, né? Então, só para resumir, nessa passagem aqui, Jesus eleva o propósito original do casamento, que não é uma relação descartável, mas uma aliança, um pacto sagrado de amor e fidelidade que a gente vai ter com outra pessoa, né? Então, vamos continuar. Jesus abençoa as crianças. Certo dia, trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas, mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Ao ver isso, Jesus ficou indignado com os discípulos e disse: Deixem que as crianças venham até a mim. Não as impeçam, pois o reino do céu pertence às que são como elas. Eu lhes digo a verdade: quem não recebe o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Então tomou as crianças nos braços, pôs as mãos sobre a cabeça delas e as abençoou.
Então aqui as pessoas trazem crianças para Jesus e como Jesus estava ali sempre muito sobrecarregado e muita gente, assim, Jesus, e as crianças eram tipo, mais naquela época a gente nada, era como se só incomodasse, assim, então eles ficavam, sai fora, deixa ele descansar, deixa ele fazer coisas importantes. Talvez eles pensaram isso, né? Eu não sei o que eles pensaram, né, gente? Eu tô supondo aqui que imagino que seja isso. E aí os discípulos tentam impedir, né? Tipo, sai, não, deixa ele aqui. E Jesus se indigna e diz deixem que venham as minhas criancinhas, porque delas, pessoas que são como elas, é o reino dos céus. Então, assim, o que isso quer mostrar? O reino dos céus e Jesus valoriza pessoas que têm um coração simples, confiante, humilde, e que a gente seja mais como elas para receber o reino dos céus, porque é isso que Jesus prega o tempo todo, que a gente tenha humildade, coração quebrantado. Coração quebrantado é justamente isso, tá? Humildade, temor a Deus, saber que nós não somos nada sem Ele, ser confiante e simples de coração, sabe? E amoroso, porque uma criança, ela tem amor no coração, assim, né? Pelas coisas, pelos outros. Então, é isso. Entrar no reino exige que a gente seja como uma criança. E ter comunhão com Cristo aqui na terra também é como que a gente seja como uma criança. Tem esse coração humilde, assim, né? Queira ouvir mais dele, queira receber mais dele, não achar que a gente sabe tudo, né? Que somos melhores que os outros e essas coisas que a gente tem aí, né? Nós pessoas adultas temos que consertar isso. Então vamos para a terceira parte. O homem rico. Quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: Mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse: Ainda há uma coisa que não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos se admiraram de suas palavras, mas Jesus disse outra vez: Filhos, entrar no reino de Deus é muito difícil. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Perplexos, os discípulos perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: Para as pessoas isso é impossível, mas para Deus não. Para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a falar: Deixamos tudo para segui-lo. Jesus respondeu: Eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe e pai, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca neste mundo 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, propriedades, com perseguição, e no mundo futuro terão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Então aqui um jovem vai até Jesus e pergunta: Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus lembra os mandamentos, fala: se você cumprir os mandamentos aqui, você já tem a vida eterna. Então é isso. E aí ele fala assim: não, mas eu já cumpro isso desde muito jovem. Ele queria fazer algo a mais, né, para ter uma coisa a mais ali. E então Jesus olha para ele e diz com amor: uma coisa te falta, vai, vende tudo, dê seu dinheiro aos pobres e vem e me siga. E aí ele vai embora triste, porque ele tinha muitas riquezas, né? Não queria vender tudo. E então Jesus declara que era muito difícil um rico entrar no reino dos céus. E essa palavra aqui, gente, tem muita gente que lê isso aqui e fala: ai, muita igreja, a gente não pode ser rico porque o rico não entra no reino dos céus. Ai, que a gente não pode ter riqueza, ai, que a gente não pode prosperar nessa vida aqui. Não é sobre isso, gente. Vamos entender essa palavra. Não é sobre isso. Essa interpretação está errada. Deus não condena que a gente seja rico e prospere. A gente vê que os homens de Deus do Antigo Testamento, por exemplo, Abraão, Jacó, Isaac, Salomão, rei Davi, a gente vê vários deles que prosperaram muito. Deus deu muitas riquezas para eles. E Deus que prometeu, né, então para eles. Então assim, não é porque ele não pode prosperar nessa vida. A gente pode prosperar nessa vida. Deus quer que a gente viva bem, né, claro. Igual eu falo, não é que a gente não vai ter nenhum problema na nossa vida, não, porque a gente segue a Deus. Não, todo mundo sofre problemas. Esses mesmos homens que eu tô falando aqui, esses mesmos profetas e pessoas aqui do Antigo Testamento, eles tiveram muitos problemas na vida deles, mas Jesus ajudou eles a enfrentar todos e vencer eles, né? Mas em meio a isso, eles prosperaram. Então, isso aqui tá muito errado, essa interpretação de que as pessoas falam que não pode prosperar porque o rico não entra no reino dos céus. Não é sobre isso, vamos lá. Deus não está condenando a riqueza em si,
mas o coração preso a ela. Porque o rapaz, ele mesmo foi até Jesus. Jesus já tinha falado o que ele precisava fazer, que ele não precisava vender nada até aquele momento. Mas ele queria fazer algo a mais. Então Deus falou, então... Jesus falou, tá, então vende tudo e me siga. E aí, nesse momento, Deus percebe que o que era dono do coração dele não era Jesus, não era Deus, não era o reino dos céus, não era nada disso. Era o dinheiro. Então, eu não vou abrir mão do meu dinheiro para ter um tesouro no céu. Eu não vou abrir mão do meu dinheiro, então, para fazer algo a mais. Então, ele foi embora. Então, ali, Jesus percebeu que, na verdade, o senhor do coração dele era o dinheiro. Então, é isso. A questão é que Jesus e Deus sofrem por qualquer coisa que a gente valorize mais do que a ele. Pode ser nosso marido e a nossa esposa, pode ser os nossos pais, pode ser a nossa casa, pode ser o nosso trabalho, pode ser pode ser academia, o nosso corpo, porque isso a gente acha que não tem problema, mas às vezes a gente começa a cultuar tanto o nosso próprio corpo, a gastar tanto, não que a gente não possa gastar tempo, né? Eu adoro academia, eu corro, eu faço musculação, só que a gente também não pode colocar isso em primeiro lugar na nossa vida, além de Deus. Se quiser colocar em segundo, se não tiver outra coisa pra colocar aí, pode ser, mas no primeiro lugar da nossa vida tem que ser sempre Deus, né? E a gente tem que pedir Ele, como eu falei no último episódio, a gente pode pedir tudo pra Deus, como aquele homem pediu pra Jesus ajudar ele a vencer a incredulidade dele, a gente pode pedir também, Deus me ajude a te colocar em primeiro lugar. Eu peço isso todo dia, a te amar mais que tudo, que eu amo tudo aqui. Aqui, somente o Senhor brilhe pra mim, que nada dessa terra brilhe mais do que o Senhor, brilhe mais do que as coisas eternas, porque é muito difícil, a gente vive na carne, a gente vive no mundo material, então às vezes a gente tende a colocar em primeiro lugar coisas desse mundo material, mas a gente tem que pedir a Ele para nos ajudar a vencer isso, a colocar Ele em primeiro lugar, né, a todo momento. Então é sobre isso que essa palavra fala. Quem é o Deus do seu coração? Porque se Deus pedir assim, vende tudo agora, cara, eu ia me doer muito, mas eu ia largar tudo e vender tudo e fazer tudo que eu quisesse. Se eu quisesse que eu deixasse, nem precisasse vender, deixava. Porque se Ele pede, Ele te dá mais. É igual quando tem a história de Abraão, vou citar aqui rapidinho, tá, gente? Só pra ilustrar isso aqui, por exemplo. Abraão ficou esperando por muito tempo um filho com Sara, que era a esposa dele, né, amada. Ele teve até alguns filhos com a concubina de Sara, porque Sara pediu, porque ela achou que eles não iam mais ter filhos, eles já estavam em idade muito avançada. E Deus já tinha prometido, só que demorou muitos anos para a promessa se cumprir. E aí, nesse meio tempo, Sara desacreditou e falou, não, deita com a minha concubina aqui e vamos ter um filho. E ela teve esse filho, ele teve esse filho com a concubina dela, mas Deus tinha prometido um filho para Sara e Abraão. E aí, depois de muitos anos, Deus deu esse filho para eles. Um filho, depois que eles já estavam super idosos, idade super avançada, não era mais para eles terem filhos. Mas Deus deu, que foi Isaac. Quando Deus deu esse filho para ele cresceu um pouco e Deus falou para Abraão assim, agora eu quero que você dê ele como oferta, né? Faça uma oferta para mim. Que eles fazem uma oferta com animais, né? Naquela época, quando Jesus ainda não tinha vindo, para perdoar os pecados e não sei o que. Eles pegavam ali um cordeiro, um animal sem defeito, como eu já expliquei para vocês, e faziam ofertas ali para Deus. E aí, ele falou, eu quero o seu filho como oferta. Pra ver se Abraão ia dar, né? Porque era o que eles mais queriam desde sempre. E aí Abraão pegou, preparou tudo, subiu com o filho dele pro monte e amarrou o filho dele pra colocar ali como oferta na fogueira. E aí na hora que ele tava ali pronto pra entregar o filho como oferta, assim, claro que com o coração muito entristecido, mas ele sabia que a vontade de Deus era melhor do que a dele. Deus falou pra ele, não, eu não quero o seu filho, eu só queria ver como estava o seu coração. Então, assim, é isso, às vezes, sabe? Deus quer ver o coração da gente, onde que tá, o que a gente tá valorizando mais, se a gente confia nele, se a gente acredita nele. Então, essa palavra é só sobre isso. Quem é o Senhor do seu coração? Se o Senhor do seu coração for dinheiro, realmente vai ser muito difícil você entrar no reino dos céus. Mas se você prosperar aqui na terra, né, tiver muitas riquezas aqui, mas seu coração, o dono do seu coração for verdadeiramente o Senhor Jesus, cara, essa palavra aqui não tem a ver com o dinheiro em si que você tem aqui, né? Então é isso. É sobre isso, essa palavra. Vamos para a próxima parte. Jesus prediz sua morte e ressurreição. Por esse tempo subiam para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam muito admirados e o povo que o seguia tinha grande temor. Jesus chamou os 12 à parte e, mais uma vez, começou a descrever tudo o que estava prestes a lhe acontecer. Ouçam, disse Jesus, estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será traído e entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e os entregarão aos gentios. Zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão
e o matarão, mas depois de 3 dias ele ressuscitará. Então, novamente, a caminho de Jerusalém, ele começa a anunciar tudo o que ia acontecer com ele, que ele seria traído, condenado, morto, mas que ele ressuscitaria. Isso mostra 2 coisas. Primeiro, que Jesus queria preparar bem os discípulos dele para o que ia acontecer, porque era uma coisa muito pesada. Eles ainda não entendiam, porque nas outras palavras ali a gente vê que eles falam, eles não entendiam o que queria dizer isso. Mas ele estava preparando, ele estava o tempo todo repetindo e falando para preparar eles, preparar o coração deles, preparar tudo. Claro que é uma coisa que eles nunca iam estar totalmente preparados, mas para amenizar o mínimo que pudesse ali, mas amenizar um pouco isso. E a outro ponto é que Jesus, ele nunca foi surpreendido pela cruz. Em todo momento ele já sabia o que ia acontecer com ele. Mas ele caminhou e continuou no caminho dele, sabendo tudo que ia acontecer com ele, que ele ia sofrer. E ele caminhou pela cruz por amor, e por amor a nós, né? Então ele continuou no caminho dele, mesmo sabendo de tudo que ia acontecer. Que não foi fácil pra ele. Imagina, gente do céu. As pessoas crucificadas ali na cidade, porque a crucificação, Roma fazia muito isso, né? Que era para os piores pecados, aí as pessoas ficavam crucificadas assim nos lugares. Imagina ele andando pelas cidades, vendo as pessoas crucificadas, sofrendo ali na cruz, imaginando que logo seria ele. Nossa, é muito pesado, né? Muito... Nossa, só Jesus mesmo. Vamos para a próxima parte. Jesus ensina sobre servir a outros. Então, Tiago e João, filhos de Zebedeu, vieram e falaram com ele. Mestre, queremos que faça um favor. Que favor é esse? Perguntou ele. Eles responderam, quando o Senhor se sentar em seu trono glorioso, queremos nos sentar em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus lhes disse, vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que beberei? São capazes de ser batizados com o batismo que serei batizado? Somos, responderam eles. Então Jesus disse, de fato, vocês beberão do meu cálice e serão batizados com o meu batismo. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Esses lugares serão daqueles para quem foram pregados. Quando os outros 10 discípulos ouviram que Tiago e João haviam pedido, ficaram indignados. Então, Jesus os reuniu e disse, vocês sabem que os que são considerados líderes nesse mundo têm um poder sobre o povo, e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Então, aqui a gente já vê, né, que no reino do céu tudo é o contrário mesmo, gente. Quem é maior lá, o que tem mais, assim, que é mais bem visto e tudo, é quem mais serve. Aqui, quem é mais bem-vindo é quem tem mais pessoas servindo ele, mais empregados, mais trabalhadores e pessoas fazendo tudo por eles. Mas no reino dos céus, não. Porque até Jesus, como ele disse, ele veio para servir. Ele veio para fazer o ministério dele, para ajudar os outros, para amar o próximo, para curar, para salvar e para se dar como sacrifício vivo para nos salvar, né? Então, ele também serviu. Então, por que a gente acha que a gente é para ser servido, né? A gente tem que estar aqui para servir nossos irmãos também e para servir a Deus, né? Fazendo a vontade dele, pregando a palavra dele da forma que a gente sabe, buscando aprender mais para fazer mais, né? Então, a lição que fica daqui é que nós não somos chamados a status, poder, fama. Claro, gente, igual eu falei aqui na palavra da riqueza, a gente pode ter isso, mas tendo isso, mesmo tendo tudo isso, que a gente sirva aos outros, que a gente age em serviço a outros, que o modelo cristão é Jesus, ele serviu até o fim, então que a gente seja assim também, mesmo que a gente esteja em lugares altos, que a gente use esses lugares altos de status, de poder, para servir mais pessoas, para ajudar mais pessoas, para fazer mais por mais pessoas, né? É sobre isso. Aí agora a gente vai para a última parte. Jesus cura o cego Bartimeu. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão o seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados, cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse, falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego, anime-se, disseram. Venha, ele está o chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se em um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu, Rabi, quero enxergar. Jesus lhe disse, vá, pois sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Então, Jesus está passando e o cego começa a
gritar ali, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E todo mundo, olha que loucura, gente, todo mundo tentando calar ele. Cala a boca, não sei o que, não vai falar, fica calado. E ele grita ainda mais alto. Quanto mais as pessoas tentam calar ele, mais ele grita, ele não tá nem aí. E aí Jesus ouve o clamor dele e chama ele. Então, essa parte aqui a gente já percebe que, cara, quando o mundo quiser nos calar, quando o inimigo tentar nos calar, falando, você... Porque o inimigo, ele tá o tempo todo tentando nos acusar. Por isso que a gente chama ele de acusador. Ele tá aqui na nossa mente. Porque você pecou, você não pode falar com Deus. Porque você... você nem faz nada. Você não faz a vontade de Deus. Você não Deus nem tá te amando mais. Deus tá chateado com você. Deus tá longe. Deus nem vai te ouvir. Qualquer coisa, gente. Quando tudo tentar nos calar, a gente tem que gritar ainda mais alto. Porque Deus nos escuta. Jesus nos escuta. E ele pergunta, o que queres que eu te faça? E ele pergunta isso porque ele sabe que o cego quer enxergar, né? Ele tem certeza disso. Mas ele quer que a gente clame, que a gente peça, que a gente fale assim, Deus, eu quero isso, eu confio em ti. Eu creio que o Senhor pode fazer isso por mim, então faça, Senhor. E aí ele fala, vá, que a tua fé te curou. Sempre a fé que cura, né? Então a gente tem que lembrar também que a fé é muito importante na nossa vida cristã. Sem fé... Nada adianta. Por isso que, como no último episódio, eu citei aqui no início desse também, a gente tem que fazer como aquele homem. Senhor, me ajuda a vencer minha incredulidade. Que a gente tenha fé, mais fé aumenta a minha fé, Senhor, que eu creia em Ti. E na palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, como a gente também ajuda a aumentar a nossa fé? Lendo a palavra, ouvindo pregação, ouvindo devocional, fazendo devocional, de qualquer forma, mas pela palavra de Deus, né? Então a gente vê que quem reconhece a sua necessidade da misericórdia de Cristo e clama com fé, experimenta a graça dele, experimenta o amor, a compaixão, né, a misericórdia. E, diferente do jovem rico que foi embora, né, Bartimeu segue Jesus pelo caminho ali depois que ele foi curado, né. Então, resumindo aqui, o que a gente aprendeu em Marcos 10 é que um casamento é um chamado à fidelidade e é uma coisa muito importante que a gente tem que tratar com a devida importância que ele tem, que não é só um contrato descartável. Além disso, também aprendemos que o reino pertence aos humildes como as crianças e que a riqueza pode ser um obstáculo se ela dominar o nosso coração, mas que a gente também pode prosperar nessa terra, mas só lembrando que a gente tem que ter o Senhor como o nosso primeiro, como o nosso mais importante, né? No nosso coração. O Senhor do nosso coração mesmo, né? E que a grandeza verdadeira vem de servir. Que Jesus caminha com propósito em direção à cruz e que a fé perseverante abre caminho para qualquer milagre. E assim concluímos nosso estudo de Marcos, capítulo 10, que esse capítulo nos desafia a viver com coração humilde, a servir mais e olhos fixos em Jesus. Então, se esse episódio te edificou, falou com você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem e te espero no próximo episódio. Tchau!